Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, ok? Mateus, capítulo 7. Encontraram? Ok. Jesus, ele pregou o sermão conhecido como Sermão do Monte, começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. Então, ele está aqui na parte final, na fase final, e ele então diz aos seus discípulos, no capítulo 7, verso 1, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Abra agora em Lucas capítulo 6. Nós iremos focar no texto de Mateus capítulo 7, mas o evangelista Lucas também registrou essas palavras pronunciadas por Jesus. E aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, encontramos o seguinte relato. E eu leio então para os irmãos, versículos 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Verso 41. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Mantenha aí a sua Bíblia aberta no texto de Mateus, que é o texto que iremos caminhar, capítulo de número 7, versículos 1 a 5. Bondoso Pai, nos abençoe com Tua palavra nesta noite, é o que lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo disse, não julgueis. E a pergunta é, será que Jesus está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento quando declara, não julgueis? Será que Jesus Cristo, ele está proibindo qualquer opinião crítica acerca do nosso irmão? Será que Jesus Cristo está reprovando eu e você emitirmos algum tipo de juízo contra a maldade, por exemplo, que há no mundo? Infelizmente, há muitas pessoas que utilizam esse princípio bíblico, para se defender. E até dizem assim, quem é você para me julgar? Porque Jesus disse, não julgueis. Outros utilizam essa passagem para serem politicamente corretos. Não, eu não julgo ninguém. Não estou aqui para julgar ninguém. A minha postura é aceitar a todos e a tudo. Eu não posso julgar absolutamente ninguém. Obviamente, meus irmãos, Jesus
Ele não deseja que fechemos os nossos olhos para a prática do mal, em hipótese alguma. Nós estamos numa posição e temos um senso moral e temos a palavra e a lei de Deus, e isso nos faz emitir uma série de juízos e julgamentos. Aliás, aqui no próprio Sermão do Monte, meus irmãos, nós vemos várias exigências morais de Jesus Cristo e exigências morais que exigem da nossa parte espírito crítico, espírito de juízo, né? Espírito de julgamento. E às vezes teremos que emitir julgamento. Aliás, às vezes não emitir julgamento nesse sentido é até pecado. Quando você cala e consente com o erro, por exemplo. Aqui no versículo 6, irmãos, nós não lemos, mas Jesus Cristo diz assim: não deis aos cães coisas santas. Está aqui em Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cães coisas santas, né? Ou o que é santo. Ele não está falando de animais aqui, nós sabemos. Ele está falando dos falsos profetas. E nesse sentido, é impossível cumprirmos essa ordem de Cristo sem fazer julgamento. É preciso emitir juízo. E em outras passagens da Escritura encontramos várias orientações para emitirmos juízos e julgamentos. Agora, preste atenção. Há um tipo de julgamento que não é legítimo. Há um tipo de julgamento que não é legítimo. Perceba que Jesus repete várias vezes a palavra irmão aqui dentro do texto. Perceberam? O teu irmão, irmão, irmão. Há um tipo de julgamento, de juízo que não é legítimo. Há um tipo de julgamento que é proibido e pecaminoso. E esse tipo de juízo não deve haver entre nós. Então vamos começar aqui falando sobre esse princípio, né? Jesus Cristo diz: não julgueis para que não sejais julgados. Como eu coloquei, Jesus não está condenando emitirmos juízo ou julgamento quando vemos uma conduta errada, pecaminosa, desonesta na sociedade. Pense sempre assim: eu e você, nós, povo de Deus, fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus para discernir o que é bom do que é mal, para elogiarmos e valorizarmos aquilo que é bom e para condenarmos aquilo que é mal. Mas não é sobre esse tipo de julgamento que Jesus está falando. Ele está condenando, irmãos, o julgamento de condenação que às vezes ocorre em nosso meio. Ele está aqui proibindo o julgamento de condenação que às vezes ocorre no meio da igreja. Aliás, a própria palavra utilizada por Jesus, a palavra julgueis, né? Essa palavra, ela é muito importante e ela foi extraída de um vocabulário jurídico daquela época e da nossa época. Essa palavra julgueis, meus irmãos, tem a ver com aquele movimento que o juiz faz quando vai dar a sentença. É dali que foi extraída a palavra, não julgueis. Está relacionada muito mais à condenação do que a simplesmente emitir um juízo. Logo, nós podemos até interpretar aqui a declaração de Cristo como: não condeneis para que não sejais condenados. Aliás, no texto de Lucas diz isso, né? Não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Vocês se lembram daquela passagem em que Jesus Cristo pega aquela mulher, ou Jesus Cristo foi confrontado, né, por um grupo ali de líderes religiosos que queriam armar ali uma cilada para ele e levaram uma mulher que foi pega em adultério? E a lei de Moisés dizia o quê? Uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Só que os romanos não permitiam mais esse tipo de pena de morte, aplicada pelos judeus. E então eles disseram: e aí? Ela foi pega em adultério. Jesus precisava emitir um juízo, um julgamento. E você pergunta: mas Jesus Cristo emitiu juízo naquela situação? Sim, ele emitiu. Mas primeiro Jesus Cristo pegou e começou a escrever na terra. Talvez ele começou a escrever o nome daqueles homens que estavam condenando aquela mulher. E depois Jesus Cristo olha para todos e diz: ó, quem aqui não tem pecado, pode começar. Atire a primeira pedra.
E diz o texto que todos saíram, se afastaram. E Jesus Cristo diz: ninguém te condena? Não. Onde estão aqueles que te condenavam? Jesus era o único que podia condenar aquela mulher, mas ele diz: eu também não te condeno, agora você vai, e por favor, não peques mais. Nesse pecado, você não caia mais, é vida nova daqui para frente. É como se Jesus dissesse: você está perdoada, vá e não peques mais. Veja, irmãos, Jesus Cristo, ele emitiu juízo, mas foi um juízo com caridade, foi um julgamento com amor, é um julgamento com misericórdia, é um julgamento com compaixão, é um julgamento acompanhado de perdão. Então, quando Jesus Cristo diz assim: não julgueis, o que Jesus está, meus irmãos, proibindo, é aquela atitude que às vezes temos, aquela atitude assim hipercrítica, que muitas vezes nos leva a condenar severamente as faltas dos nossos irmãos, enquanto de repente fazemos vistas grossas para os nossos próprios pecados. O que Jesus Cristo está condenando quando diz assim: não julgueis? O que ele está condenando? O que ele está proibindo? Ele está proibindo aquela postura crítica, ácida, aquela postura, meus irmãos, arrogante em relação às falhas dos nossos irmãos, como se nós fôssemos justos juízes diante deles. É isso que Jesus Cristo está condenando. Quando nós vivemos com o nosso dedo apontando e julgando todos, é como se nós estivéssemos no lugar, irmãos, do próprio Deus. É como se nós estivéssemos ali assumindo um papel, uma autoridade que não nos pertence. Não nos pertence. Quem somos nós para emitir juízo de condenação contra os nossos irmãos? Então, quando você encontrar alguém na comunidade dos fiéis que está caído, alguém que escorregou, alguém que falhou, alguém que fracassou em alguma área, não saia fazendo juízo de condenação, como se você fosse mais justo. Nós não somos os juízes, e nós, meus irmãos, nem somos melhores do que aquele que caiu. O melhor caminho é procurar essa pessoa, confrontar, se necessário, essa pessoa em amor. Você pode até apontar a falha, e você pode até emitir um julgamento, mas é um julgamento que demonstre amor, um julgamento que demonstre misericórdia, um julgamento que demonstre a possibilidade de perdão e reconciliação, como Jesus Cristo sempre fazia. Jesus Cristo apontava, apertava, colocava o dedo na ferida e depois trazia o pecador para si. Tiago, meus irmãos, capítulo 4, versículos 11 e 12, está escrito assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga, veja, a mesma palavra, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Qual que é a consequência quando eu e você começamos a olhar demais para fora e apontar demais o dedo? Qual que é a consequência? A consequência é que às vezes nós acabamos sofrendo as mesmas coisas. Veja que interessante. A consequência está aí, ó. Jesus coloca: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, a maneira como você avaliar a vida dos seus irmãos, o modo, a forma, com o critério com que julgardes, sereis o quê? Julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Então, a pessoa que tem o costume pecaminoso de ficar julgando, né, ou condenando as pessoas, deve esperar a sua própria condenação. A pessoa que vive apontando e julgando, deve esperar que ela vai receber um juízo semelhante, na mesma medida, com o mesmo critério. É como se Jesus dissesse assim: meus irmãos, olha, não assuma o lugar de Deus como juiz dos homens, porque no fim você prestará contas e serás julgado na mesma medida. O padrão de julgamento que utilizamos quando fazemos um comentário, esse padrão, essa medida, esse critério que utilizamos para fazer um comentário, um juízo, para emitir um juízo, se esse juízo ele vem carregado apenas de severidade, se é apenas juízo de condenação, se estamos fazendo isso apenas porque queremos nos sentir melhor, irmãos, o texto é muito claro. Com a medida que medirmos, seremos medidos. Por isso que é uma bênção quando você olha para as pessoas que estão ao seu redor e de repente você vê pessoas queridas e amadas que estão caídas. Pessoas queridas e amadas que infelizmente fracassaram, deslizaram, escorregaram, que são culpadas sim diante de Deus. Inclusive são disciplinadas muitas vezes pela igreja. Mas é bom quando você olha para essas pessoas e quando você vai emitir o julgamento, você vai emitir a sua opinião, mas você emite a sua opinião com o seu coração quebrantado. Você emite a sua opinião com o coração assim cheio de misericórdia, de amor. Você emite a sua opinião e o seu juízo, mas você emite a sua opinião com tristeza na alma. Você emite a sua opinião, o seu juízo, mas no fundo o seu desejo é ver aquele irmão, aquela irmã restaurados. E aí Jesus Cristo diz, quando você faz um juízo com essa motivação, Jesus Cristo está com a mesma medida, você também vai ser julgado. Então a ordem, meus irmãos, para não julgarmos, não é uma ordem para sermos assim cegos e coniventes e aceitarmos tudo o que acontece e tudo o que as pessoas fazem de errado em relação ao pecado. Não. Essa é uma advertência, eu digo uma advertência muito séria, deixada por Cristo, meus irmãos, para que sejamos assim, eu diria, menos cruéis. É uma advertência para que sejamos menos cruéis em nossos julgamentos. É uma advertência para a gente evitar, às vezes, o comentário ácido, crítico, condenatório. É uma advertência, meus irmãos, que deve gerar em nós aquele senso de tolerância, de paciência, de caminharmos a segunda milha. É uma advertência que deve nos levar a emitirmos os nossos juízos e julgamentos, se necessário for, mas sempre com aquele espírito de misericórdia, de compaixão. É você apontar o pecado e apontar o pecado a quem é de direito, mas ao mesmo tempo você leva essa pessoa para o caminho da graça. E a pergunta importante para fazermos para nós, irmãos, não se desvie dessa pergunta. É um momento para avaliarmos o nosso coração, a nossa vida, com qual critério temos tratado os nossos irmãos. Que tipo de medida temos utilizado ou motivação para emitirmos os nossos juízos e comentários? Deus, Ele não fará vistas grossas para o pecado e para a queda daqueles que estão ao nosso redor, mas presta atenção, Deus também não fará vistas grossas para os nossos julgamentos impiedosos. Jesus utiliza então um exemplo. Ele começa com esse princípio, não julgueis, para que não sejais julgados. Ele fala sobre o critério, cuidado, porque a balança pesa para o teu lado também. A balança, você tem que pensar bem, considerar antes de emitir. Por quê? Porque a mesma balança que você utiliza
vai ser utilizada contra você, ou ao seu favor. E agora ele dá um exemplo. Versículo 3, ele diz assim: por que vês tu o argueiro? Nós sabemos que argueiro é cisco, né? O cisco no olho de teu irmão, porém não reparas na trave. E trave aqui é viga, né? Alguns comentaristas dizem aquela viga, que naquela época, até hoje, né? Usada nas construções para segurar o telhado, a viga. Na viga que está no teu próprio olho. Irmãos, o que é mais fácil? Enxergar um cisco no olho do nosso irmão ou perceber que há uma trave encravada no nosso olho? O que é mais fácil? Você pode pensar assim: pastor, é mais fácil perceber que tem uma trave no teu olho, né? No meu olho. Mais fácil. Você olha no espelho e fala: nossa, olha o tamanho dessa viga, atravessou aqui o meu crânio. Irmãos, uma trave no olho não apenas incomoda, uma trave no olho nos cega. Nos cega. Porém, mesmo cegados pela trave, nós olhamos para o próximo e acreditamos que estamos com a visão perfeita. Estamos com a trave nos olhos. Não, estou vendo aqui perfeitamente. A gente está prontinho para apontar, para julgar o cisco daquele pecado que há na vida do nosso irmão. A trave está atravessada. E é ridículo, meus irmãos, mas tenta imaginar isso, né? Que um cisco caiu no olho, no seu olho, e o seu irmão, então, se propõe te ajudar, e ele vai te ajudar, e você percebe que há um tronco atravessado na cabeça dele. Você fala assim: como que essa pessoa poderá me ajudar? Ele não consegue perceber que não pode enxergar. Ele está cego. Mas ele acredita que pode ver, que pode analisar, ele pode extrair. Geralmente quem está com a trave no olho se comporta assim. Fala: não, eu sei do que eu estou falando. Eu entendo tudo. Eu consigo avaliar. Eu consigo fazer o julgamento assim em cima. Geralmente quem está com a trave se comporta dessa forma, mas é uma atitude sem sentido ficarmos procurando pequenos erros, falhas ou pecados na vida dos nossos irmãos e diminuirmos a gravidade, meus irmãos, das nossas próprias falhas. E olha, infelizmente, eu creio que os irmãos vão concordar, nós somos muito tolerantes, pacientes e compassivos com as nossas falhas, mas a gente tem dificuldade de ser tolerante com a falha do outro, não é mesmo? Dentro da igreja e dentro das famílias, às vezes, como nós somos intolerantes, nós aplicamos o juízo de julgamento contra o outro e aplicamos o juízo da misericórdia, o juízo da caridade, nós aplicamos em nossa própria vida. Isso é muito comum. Comentei com os irmãos certa feita, né? Se alguém conversa contigo com formalidade demais, a pessoa é muito formal, você fala assim: pessoa antipática, muito antipático, a pessoa não tem, né? Agora, se você fala assim, se você conversa com formalidade, às vezes o julgamento qual que é? Eu sou respeitoso, né? Tem que ser respeitoso, tem que falar dessa forma, porque isso emite respeito. Se alguém não faz algo que precisa ser feito, você fala assim: preguiçoso, não tem responsabilidade. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer o que precisa ser feito e justificamos, dizendo assim: não, estava com muito trabalho, muito ocupado, muito cansado, muitas coisas para resolver. Se alguém contrai uma dívida, às vezes nós olhamos para contrair dívida, irresponsável, não consegue cuidar do dinheiro que ganha, é um irresponsável, desequilibrado. Agora, quando nós nos endividamos, a desculpa é bem simples: não, estou ganhando pouco, porque estou todo endividado, estou quebrado, né? E assim por diante, meus irmãos, acabamos manifestando sempre esse espírito crítico, e às vezes até um espírito crítico tomado de inveja em relação ao outro, ciúmes, e isso é muito ruim. Parece que às vezes nós olhamos para o próximo quando erra e já pensamos assim: também vindo dele tinha que errar mesmo, né? Quando nós erramos, errar é humano, tal, acontece, né? São falhas normais.
Se alguém ofende, por exemplo, você no falar, você fala assim, nossa, essa pessoa me ofendeu, pessoa descontrolada, né? Fala gritando. Agora, quando nós falamos assim com mais aspereza, e alguém nos critica, não, estou sendo sincero, eu só falo a verdade. Então, nós olhamos a trave no olho, no nosso próprio olho, e olhamos essa trave no nosso olho como se fosse um cisco, porque a gente olha para os nossos pecados como se eles fossem pequenininhos, assim, não faz diferença. E olhamos para o cisco no olho do nosso irmão como se fosse uma trave. A gente inverte, e assim pecamos, meus irmãos, quando emitimos esses falsos julgamentos sem o espírito do amor, da bondade e da misericórdia. Então, essa postura, né, intransigente, áspera, ácida, sem misericórdia, como dizem alguns, só na ponta da faca, né? É essa postura que Jesus está condenando. É esse tipo de comportamento. E isso revela algo muito sério, revela hipocrisia. E aí nós vamos ver aqui no versículo 4, quando Jesus Cristo diz, né, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Aí ele diz assim, hipócrita, hipócrita. Olha que palavra dura de Cristo. Você já imaginou Jesus falando para os discípulos? Jesus está chamando aqueles que procedem dessa forma hipócritas. Jesus diz que esse oftalmologista, né, espiritual, que gasta o seu tempo vasculhando, investigando, descobrindo e apontando e tentando tirar o cisco do olho de outras pessoas, Jesus fala, esse camarada é um hipócrita, e essa palavra é pesada, essa palavra hipócrita. Jesus utilizou essa palavra várias vezes para apontar os fariseus que eram aqueles homens cheios de autoconfiança, cheios de justiça própria. Jesus está dizendo o seguinte, meus irmãos, quando nós fazemos esse tipo de julgamento ácido, crítico, sem misericórdia, sem amor, quando apenas apontamos, Jesus está dizendo o seguinte, nós estamos sendo hipócritas. Jesus está dizendo, hipócrita é aquele que vive julgando todo mundo e buscando tirar cisco do olho de todo mundo e não consegue enxergar a trave que está no seu próprio olho. Essa viga, né, presente nos olhos de muitos cristãos se chama justiça própria. É a justiça própria que nos cega. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, eu diria com esse espírito hipócrita do fariseu, sabe? Espírito hipócrita do fariseu. Muitas vezes, por trás dos nossos comentários e juízos e julgamentos, não há uma intenção, às vezes, de corrigir. Às vezes não há uma intenção de restaurar, não há uma intenção de reconciliar. Quando há essa intenção, glória a Deus, que bom que você está apontando falhas e você tem amor, compaixão, e você chora com aquelas pessoas e você sente, que maravilha. Mas, meus irmãos, quando nós fazemos esses comentários, mas a nossa intenção não é corrigir, pode acreditar que por trás desses comentários há uma outra intenção, que é esconder as nossas próprias falhas. Porque quando as falhas do outro são levantadas, as suas falhas ficam escondidas, ficam atrás. E isso nos faz sentirmos melhor e obtemos ali uma espécie de superioridade moral, né? Inflamamos o nosso ego, agora eu estou me sentindo melhor. Então veja como é sério. Jesus Cristo diz, hipócritas, palavra dura de Cristo. Agora, como que Jesus encerra, meus irmãos? Veja aí, ele coloca assim, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Aqui Jesus resolve o problema. Ele fala assim, olha, é muito simples. Antes de você sair apontando e querendo resolver o problema de todo mundo, olhe para você mesmo. Devemos aplicar, meus irmãos, a nós mesmos, assim, um padrão justo de julgamento, sabe? Você olhar para o espelho da palavra de Deus e você reconhecer diante de Deus
e diante dos homens o seu próprio pecado, reconhecer que você é falho e que você é tão falho quanto o seu irmão que caiu ou está caído. Isso é maravilhoso porque isso nos livra da trave, da justiça própria, retira isso retira dos nossos olhos aquela viga que nos cega, isso nos leva à graça de Deus, e aí com humildade, sem a trave nos olhos, nós podemos ajudar os nossos irmãos. E é uma bênção isso, porque os nossos irmãos, eles vão aceitar a nossa ajuda, e eles vão dizer, que bom, é muito bem-vinda a sua ajuda, que bom que você está com os olhos limpos, porque você reconhece o seu pecado para poder ajudar, para poder me ajudar no meu pecado. Isso é maravilhoso, é assim a comunidade cristã, com um espírito de brandura, de paciência, de misericórdia, reconhecendo que você é um pecador, você se aproxima do seu irmão, você examina, você discerne, você qualifica, e aí então você começa a mexer para retirar aquele cisco. Aí você está preparado para remover o cisco. E nós podemos, meus irmãos, e devemos, sem dúvida, com o nosso coração limpo, diante de Deus, contrito e confesso, nós podemos e devemos, sim, interferir na vida dos nossos irmãos quando necessário, para ajudá-los, para tirar o cisco que há no olho deles. Mas em outras ocasiões, às vezes não dá para fazer isso, né? Em outras ocasiões não dá, porque em outras ocasiões a trave está ali na nossa cara. Aí não tem jeito. Aí você vai mexer, você vai estragar. Agora, para fechar, irmãos, e concluir, nós precisamos olhar para essa orientação de Cristo, quando Ele diz, tire a trave do teu olho, nós precisamos ser mais críticos em relação à nossa postura, em relação à nossa vida, em relação ao nosso comportamento, em relação às nossas palavras, em relação aos nossos comentários. Nós precisamos, meus irmãos, ser mais críticos com o nosso próprio pecado, para que possamos ser mais generosos, graciosos e misericordiosos para com aqueles que estão caídos, para com aqueles que falham. Nós não podemos nos colocar na posição do juiz, né, agindo simplesmente com severidade, como eu disse, né, agindo simplesmente com censura, emitindo aqueles juízos condenatórios, né? Não, esse não é o caminho. E também não devemos, como disse Cristo, sermos hipócritas, não devemos sair simplesmente acusando os outros como se nós fôssemos mais justos e mais santos. Nós devemos, irmãos, eu diria assim, continuar exercendo o nosso espírito crítico dentro da comunidade, devemos continuar emitindo os nossos juízos e julgamentos dentro da comunidade, devemos continuar opinando e comentando quando necessário para o bem dentro da comunidade, mas tudo devemos fazer, meus irmãos, com aquele espírito de amor, de misericórdia, de compaixão, é com o espírito de brandura, é você emitir o julgamento com dor no coração, emitir o julgamento com lágrimas nos olhos, emitir o julgamento com o propósito de ver restauração, reconciliação e transformação. Então, irmãos, pensando aí em nossos relacionamentos, vamos tomar cuidado com as motivações, às vezes maldosas e egoístas. Nós podemos, meus irmãos, apontar e, se necessário, corrigir, mas sempre visando a restauração. O que nós não podemos, em hipótese alguma, meus irmãos, é mantermos apenas aquela postura crítica, ácida, de julgamento e condenação, sem o espírito de misericórdia, graça e amor. Olhando para a nossa vida relacional, nós percebemos que, em geral, nós não condenamos, meus irmãos, em nós mesmos, aquilo que facilmente condenamos na vida do outro. E, às vezes, a gente até possui uns critérios injustos, né, em nossos juízos, para avaliar aqueles que nos cercam. Às vezes, somos muito tolerantes com os nossos pecados e somos intolerantes com as fraquezas daqueles que estão ao nosso redor.
E olha, isso é complicado porque quando a gente começa a emitir muito juízo e julgamento, isso vai destruindo os nossos relacionamentos. Relacionamentos íntegros, meus irmãos, só existirão quando a nossa avaliação tornar-se justa e nós usarmos da mesma tolerância e misericórdia com os outros que vemos o próprio Senhor Jesus Cristo utilizar conosco, quando utilizamos a mesma misericórdia. Quero que nessa noite você e eu, pensando um pouquinho na nossa vida, na nossa conduta, pensando um pouquinho da nossa caminhada, pensando um pouquinho, meus irmãos, na área em que Deus quer trabalhar em nós, como temos emitido os nossos juízos, como temos emitido os nossos comentários, como tem sido a nossa postura em relação aos nossos irmãos, como temos observado as falhas e as fraquezas daqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos ser sensíveis e críticos, em primeiro lugar, com o nosso próprio pecado, retirar a trave, para que com a visão limpa possamos auxiliar, ajudar e abençoar os nossos irmãos que estão caídos em alguma área. Isso facilita os relacionamentos, isso não trava e nem quebra relações. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, olhando para a nossa própria vida, reconhecemos, Senhor, que às vezes falamos demais. Nossos comentários, às vezes, não são recheados de misericórdia e amor. Sabemos, ó Deus, que emitir juízo e julgamento é importante em relação a esse mundo e essa sociedade quebrada e caída. Sabemos, ó Deus, que dentro do corpo, os nossos juízos, ó Deus, devem ser repletos de caridade e de misericórdia. Não podemos fechar os nossos olhos para as quedas e falhas daqueles que estão ao nosso redor, não podemos ser coniventes com o pecado, mas podemos, ó Deus, ajudar o pecador na sua falha, na sua queda, e rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê graça nesta noite, para que olhemos um pouco mais dentro de nós. Somos tentados a olhar para fora e a enxergar apenas, ó Deus, o que os outros estão fazendo de errado, mas nos ajude a olhar dentro do nosso próprio coração, pela Tua palavra, e reconhecermos, ó Deus, diante de Ti, o quão falhos, fracos somos. Que por Tua graça e misericórdia essa trave seja arrancada dos nossos olhos, Pai. E que sem essa trave tenhamos a humildade para ajudar os nossos irmãos, também em seus pecados. Abençoe, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, firme e fortaleça os nossos relacionamentos, Pai. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.